Você já teve a sensação de que não é você quem está no comando? Como se, por fora, tudo parecesse normal, mas, por dentro, alguém puxasse os fios das suas decisões. Você promete que não vai mais fazer tal coisa, mas faz. Decide que agora vai, nesse novo hábito, e desiste justo quando começa a dar certo. Sabe o que quer, sabe o que faz mal, mas é como se existisse uma força invisível te empurrando para o mesmo lugar de sempre. E se eu te disser que isso não é falta de força de vontade, é o seu lado oculto tentando te proteger do jeito errado. Se você vive repetindo padrões que te machucam, se sabota quando a vida começa a andar, ou aceita menos do que merece mesmo sabendo que merece mais, esse vídeo é para você. O que eu quero te mostrar hoje é que existe uma parte sua, feita de memórias, medos, vergonhas e conclusões antigas sobre quem você pode ou não pode ser, que continua atuando nos bastidores. É ela que puxa o freio quando você tenta crescer, que te faz escolher as mesmas relações, que esgota o seu corpo e depois sussurra: o problema é você. Entender isso importa porque, enquanto você achar que é só fraqueza ou preguiça, vai continuar brigando consigo mesmo, tentando resolver com disciplina algo que, na verdade, é um mecanismo emocional de proteção. Ao longo desse vídeo, eu vou te ajudar a enxergar como esse lado oculto influencia suas escolhas, seus relacionamentos e até o seu cansaço. E, principalmente, como começar a integrar essa parte da sua mente para sair do piloto automático, sem precisar se destruir no processo. Imagina que, olhando de fora, sua vida até parece bem resolvida. Você é racional, sabe argumentar, planeja, pensa antes de decidir. Mas quando coloca a cabeça no travesseiro, sente uma coisa estranha, como se tivesse alguém tomando decisões por você. Por dentro, não é um monstro, não é algo místico. É uma parte sua que você empurrou para o porão da consciência. Hoje, a gente vai falar sobre isso. Como o seu lado oculto consegue dirigir a sua vida enquanto você jura que está no controle. E, mais importante, como começar a tirar essa parte do escuro, sem se culpar, sem se destruir, e usar essa força a seu favor. Respira fundo, porque talvez você se reconheça em mais coisas do que imagina. Você já percebeu que às vezes a sua boca fala uma coisa e a sua vida mostra outra? Você diz que quer ter mais paz, mas se envolve em discussões desnecessárias, entra em brigas em grupo de WhatsApp e vive em ambientes caóticos. Diz que quer uma relação saudável, mas volta sempre para quem não te respeita, aceita migalhas, perdoa o imperdoável, mas não consegue perdoar a si mesmo. Ou decide cuidar da saúde, mas vive adiando exames e se sabotando nas pequenas decisões do dia a dia. Isso não é falta de inteligência, nem frescura, nem drama. É o seu cérebro e a sua psique tentando resolver um conflito interno. De um lado, a parte consciente, a que diz o que você quer, o que você acredita, o que você posta nos stories. Do outro, o lado oculto, feito de experiências antigas, humilhações, medos e culpas, coisas que você aprendeu que não podia sentir. Se um dia você aprendeu que ser leve, espontâneo ou alegre era infantil, idiota ou vergonhoso, a sua mente criou um mecanismo de proteção. Ela concluiu: eu nunca mais vou ser assim. Isso não é seguro. A partir daí, sem perceber, você passa a escolher situações que confirmam essa conclusão antiga. Pessoas que te criticam, ambientes que exigem dureza, relações em que você precisa estar sempre em alerta. Não é que você goste disso, é que, lá no fundo, uma parte sua acredita que esse é o único jeito de sobreviver. O seu cérebro não está contra você. Ele está o tempo todo tentando te manter seguro, mesmo que isso custe a sua paz. Quando você vive uma situação emocionalmente intensa, como uma rejeição, uma humilhação ou um abandono,
Seu cérebro registra isso com prioridade máxima. Ele aprende que situações parecidas são perigosas e coloca algumas emoções numa espécie de lista negra. Raiva, tristeza, vulnerabilidade, desejo, alegria intensa, depende da sua história. Então, em vez de sentir, você começa a controlar. Controla o que fala, o que mostra, como se comporta. Controla tanto que algumas emoções são empurradas para o subterrâneo. Só que emoção não some porque você decidiu não sentir. Ela muda de forma. Às vezes aparece como irritação constante, às vezes como um cansaço sem explicação, às vezes como aquele vazio que surge depois de um dia produtivo, quando teoricamente era para você se sentir bem. Por fora, você parece funcional. Por dentro, uma parte de você está exausta de ser ignorada. A sombra não é só coisa ruim. Ela é tudo o que você não deixa existir à luz do dia. Tanto os impulsos desconfortáveis, quanto o que você tem de mais vivo. Antes da mente admitir que algo está errado, o corpo costuma gritar. Pode ser aquela tensão constante nos ombros, o aperto no peito que aparece quando você precisa dizer não, ou a dor de cabeça depois de encontros sociais em que você atuou o tempo todo. Não é teatro, é comunicação. Seu sistema nervoso aprende padrões. Se por muito tempo você precisou ser a pessoa forte, a pessoa que resolve tudo, a pessoa que nunca atrapalha, seu corpo começa a funcionar em estado de vigilância permanente. É como se ele dissesse, se eu relaxar, tudo desmorona. E aí, mesmo quando você quer descansar, uma parte sua não permite. O corpo continua tenso, o sono não aprofunda, o cérebro permanece em alerta, revendo cenas e ensaiando diálogos imaginários. Enquanto isso, aquela emoção que você não quer olhar vai sendo empurrada cada vez mais para o fundo. A sombra não aparece só em explosões. Ela aparece nesse jeito de viver sempre um pouco em guerra consigo mesmo quando está tudo bem. Olha agora para as suas relações mais importantes. Não só amorosas, mas amizades, trabalho e família. Existe algum padrão que se repete? Talvez você sempre acabe na posição de cuidador, a pessoa que escuta, ajuda, empresta, mas quase nunca recebe o mesmo de volta. Talvez você esteja sempre rodeado de pessoas que te diminuem, te interrompem ou duvidam dos seus planos. Ou talvez seja o contrário. Você se afasta de qualquer pessoa que tente se aproximar de verdade, arruma defeitos, cria distância, some sem explicar. Isso tudo tem uma lógica interna. Se você aprendeu lá atrás que não era digno de cuidado, pode aceitar migalhas como se fossem banquete. Se aprendeu que intimidade é perigosa, pode sabotar qualquer relação que comece a ficar profunda demais. Não porque você não quer ser amado, mas porque uma parte sua acredita que ser visto de verdade vai expor tudo aquilo que você esconde até de si mesmo. A sombra não aparece só nas pessoas difíceis. Ela aparece quando você se encolhe para caber na expectativa dos outros. Você já reparou como, às vezes, as maiores sabotagens acontecem justamente quando tudo parecia finalmente andar? Você começa um projeto novo, empolgado, e quando surge a primeira oportunidade real, você atrasa, some ou entrega pela metade. Você decide mudar um hábito, treina, organiza, planeja, e quando começa a ver resultado, abandona tudo. É como se houvesse uma linha invisível que você não se permite ultrapassar. Não é preguiça, é proteção funcionando na lógica antiga. Se, em algum momento da sua história, você foi ridicularizado por tentar algo maior ou punido por se destacar, uma parte sua aprendeu que crescer é perigoso. Então, quando a vida te oferece uma chance, o seu lado oculto entra em campo para te manter no território conhecido. Ele cria desculpas plausíveis, gera distrações, aumenta o medo do julgamento, faz você se sentir impostor. É como se dissesse, melhor ficar onde dói,
mas é familiar do que arriscar um novo nível onde eu não sei se vou ser aceito. Quando a gente fala de lado oculto, pensa logo em traumas, medos e impulsos feios. Mas tem algo muito importante. Muita gente esconde também o próprio brilho. Talvez você tenha ouvido que era metido quando se destacava ou convencido quando se orgulhava do que fez. Talvez tenha escutado que era sensível demais quando se emocionava. A solução que você encontrou foi se diminuir. Passou a esconder talentos, gostos e capacidades. Aprendeu a não receber elogio, a desviar o assunto e a se desculpar por existir. Essa parte luminosa vai para o mesmo porão. Ela vira sombra também. Então você se sente incompleto, mesmo quando está indo bem. Trabalha, conquista, resolve, mas lá dentro parece que está vivendo com o freio de mão puxado. Como se metade de você tivesse ficado trancada em algum lugar do caminho. Por isso, integrar a sombra não é só olhar para o que dói, é aceitar que existem forças, talentos e desejos que você guardou porque, em algum momento, alguém fez você acreditar que não podia. Você não precisa escavar o passado inteiro de uma vez. Integração não é arrancar tudo às pressas, é aprender a suportar aos poucos aquilo que você sempre evitou ver. E isso começa com movimentos simples, mas consistentes, que você pode fazer agora. Primeiro movimento: observar onde você exagera. Perceba momentos em que a sua reação é maior do que a situação pede. Uma crítica pequena te derruba por dias. Uma mensagem visualizada e não respondida vira uma novela inteira na sua cabeça. Em vez de se julgar, faça uma pergunta. Isso está encostando em qual história antiga minha? Você não precisa ter a resposta na hora. Só o gesto de perguntar já abre uma fresta de consciência. É como acender uma lanterna na beira do porão. Segundo movimento: escutar o que o seu cansaço está tentando dizer. Antes de se chamar de fraco por estar exausto, pergunte: o que eu estou forçando em mim para caber na imagem que eu acho que tenho que manter? Pode ser um papel, o de forte, o de perfeito, o de disponível. Pode ser um silêncio, o de nunca dizer o que sente. Pode ser um ritmo, o de nunca parar. Escrever ajuda muito a dar forma a isso e tirar esse peso de dentro da sua cabeça. Coloca num papel: estou cansado de... E vai completando sem filtro, como se ninguém fosse ler. Às vezes, o que você chama de preguiça é só o seu sistema nervoso pedindo trégua por estar há anos interpretando um personagem que não aguenta mais. Terceiro movimento: dar um lugar seguro para emoções proibidas. Escolha uma emoção que você aprendeu a evitar, como raiva, tristeza, ciúme, medo, desejo ou alegria intensa. Em vez de tentar não sentir, experimente ritualizar. Quando sentir essa emoção chegando, coloque a mão no peito, respire e diga mentalmente: eu não preciso agir a partir disso agora, mas eu não vou fingir que não sinto. Você não está se tornando refém da emoção, está aprendendo a reconhecê-la. Se quiser ir além, escreva um pouco sobre o que aquela emoção gostaria de fazer ou dizer, sem censura, e depois guarde. Você não é obrigado a transformar tudo em ação, mas permitir que exista dentro de você, sem ser tratado como crime, já é um ato de integração. Talvez, ouvindo tudo isso, você reconheça vários pontos em si. Talvez se veja aceitando menos do que merece, sabendo exatamente onde se sabota, mas sem conseguir simplesmente mudar. Não use isso como mais uma arma contra você. O fato de começar a perceber esses padrões não é prova de que você está quebrado. É sinal de que sua mente está pronta para dar o próximo passo. Você não precisa se livrar da sua sombra. Você precisa aprender a caminhar com ela. Quando você começa a reconhecer seus exageros, ouvir o seu cansaço e dar lugar para emoções que sempre foram proibidas, algo silencioso acontece.
Naquela sensação de que tem alguém dirigindo a sua vida por dentro, vai dando espaço para algo novo. Você começa a sentir que pode participar das suas escolhas de forma mais inteira. Não é rápido, não é mágico, mas é real. E, se você chegou até aqui, é porque uma parte sua, talvez justamente a parte que você mantém escondida, já está pedindo para ser vista. Se esse vídeo te ajudou a se enxergar com um pouco mais de honestidade e um pouco mais de gentileza, não assista sozinho. Compartilha com alguém que vive dizendo: eu não sei por que eu faço isso comigo mesmo. E Pat, se você quer continuar entendendo como o seu cérebro, suas emoções e seus padrões invisíveis funcionam, se inscreve aqui no Mente Aplicada e ativa as notificações. A cada vídeo, a ideia é a mesma: te dar linguagem para aquilo que você sente e mapa para não viver no piloto automático. A gente se encontra no próximo. Até lá, trate com respeito as partes suas que você ainda não entende. Elas podem ser exatamente a chave da mudança que você vem procurando há tanto tempo.